Josiane Silva, uma das vítimas do caso envolvendo Marcos Grubert, marido da cantora Heloísa Rosa, compartilhou recentemente uma atualização em suas redes sociais. Ela postou uma foto no hospital e escreveu uma mensagem que refletia o momento difícil que está vivendo, dizendo: "Tem dias que não são fáceis. Eu só queria esquecer de tudo. Acordei, mas não recomendo. Não recomendo, sério. Vontade de deitar na cama e dormir o dia inteiro. Muita gente perguntando o que aconteceu, porque eu tava no médico. No sábado eu tive uma crise de ansiedade, não tava me sentindo bem. Muita coisa passando na minha cabeça, vendo algumas situações. Eu tomei todos os meus calmantes e apaguei. Meu marido veio dentro de casa, achou que eu tava dormindo, enfim. Só que quando eles viram que eu não acordava, eles me levaram para o hospital e sim, eu estava em estado crítico, princípio de parada cardíaca, e eu fiquei em observação. Estou ainda meio dopada de tanto remédio que eles me deram, não queriam me dar alta. O povo tem uma mania de achar, a pessoa... Oh, meu Deus, que absurdo, a pessoa tem tudo. Nossa, a pessoa tem casa, tem filho, a pessoa tem tudo. Por quê? É uma coisa que a gente não sabe explicar. É uma tristeza que a gente não entende. E no momento não é que a gente quer morrer, a gente quer esquecer da dor. E infelizmente muita gente, acaba fazendo de formas mais graves, como pulando na frente de carro, como pegando tentando se matar. Gente, eu tomei remédio para dormir. Não é fácil. Tô fazendo terapia, tá me ajudando muito. Mas a pressão de sábado eu não consegui controlar. Eu até coloquei nos stories anteriores que eu um dia consegui ver a crise, mas essa não consegui. Não julgo quem tenta suicídio, não julgo quem tem ansiedade, não julgo quem tem a depressão, porque eu passei por isso por anos e anos e anos. Agora que eu tô começando a tratar em relação ao que todo mundo aí já sabe, já está exposto. E a gente continuar vendo a impunidade nos gera muita revolta, porque ele sabe o mal que ele causou, tanto na minha vida quanto na vida das outras pessoas que foram vítimas dele. É muito difícil desconstruir a imagem da Heloísa que eu tinha de admiração, de adoração, de mulher de Deus e ver que ela é ordinária sim, que ela é ordinária sim, que ela só pensa nela, ela é egoísta, ela só pensa no ministério, ela só pensa em fama, ela só pensa em status. É muito difícil, sabe? Não é fácil, mas Deus vai me ajudar. Como Deus me ajudou até hoje, sabe? Não foi dessa vez, foram 4 tentativas, uma e foi Deus que não deixou. Assim, eu vejo o cuidado e o milagre de Deus na minha vida. Eu sei que Ele tem um propósito, ainda não entendo. Estou tentando alinhar de novo, porque para mim é muito difícil acreditar de novo na igreja. Eu sei que Deus, não foi Deus que fez isso comigo, foram pessoas. Eu não vou desistir, eu tive um momento de fraqueza, tive. Não sou forte o tempo todo não, gente, não é fácil não. Não é fácil lembrar tudo que eu passei e ver a covardia que foi, não. Vem pessoas brincar com o caso, porque, como todos sabem, ele me machucou muito meu. E pessoas gritaram e riram: você não foi o primeiro, e riam com um crime, sabe? Isso dói muito, e dependendo da pessoa que eles fazem isso, a pessoa assim, porque eu ainda bem que como passou anos, eu fui pedindo a Deus para me guardar, então falar do caso foi ficando menos agressivo, mas é muito triste, e sim, gente, tem gente que brinca com o crime como se não fosse nada. Há cerca de 4 meses, em entrevista a Monique Melo, do portal Pleno News, Josiane Silva compartilhou detalhes sobre sua experiência com Marcos Grubert enquanto ele estava detido nos Estados Unidos. Ela relatou o impacto profundo que os abusos tiveram em sua vida e expôs alguns dos episódios específicos de maus-tratos e manipulação que enfrentou. Ele falou que não, que Deus estava me curando, que ele e Heloísa estavam pensando em me levar para os Estados Unidos, que a gente ia continuar o ministério, que eu ia poder, agregar algo mais na minha vida profissional. Falamos disso. E com meia copa eu apaguei. Aí eu não lembro mais de muita coisa. Só que nesse de eu apagar, eu tive 3 despertares. E um dos despertares eu lembro dele passando a mão nas minhas costas, descendo pra lá. E falando que era meu amigo. E eu apaguei novamente.
O outro eu já senti algo entrando no meu ânus, na minha vagina. Eu pedindo para parar e apaguei novamente. O outro despertar que eu tive foi ele me sacudindo e falando: Josi, me perdoa. E eu assim, perdoar por quê? Eu não estava entendendo, eu estava muito sonâmbula ainda. E ele falou assim: eu não tenho que te suprir no que você precisa ser suprida. Foram essas palavras. Depois eu apaguei, quando eu acordei, ele já não estava mais lá. E quando eu acordei, levantei, fui ao banheiro, eu estava com sangue, né, nas partes íntimas. Eu entrei em desespero. É difícil lembrar isso, por muito tempo eu quis esquecer, sabe? Eu bloqueei muita coisa. Só que eu tinha uma agenda para cumprir no final de semana. E eu já fui com a intenção de não voltar pela Heloísa. Porque eu falei assim, ela não merece isso. E eu mandei uma mensagem para ele no dia seguinte, perguntando se tinha acontecido alguma coisa, porque eu não vi ele saindo. E ele falou que não aconteceu nada. E aí eu me desesperei mais ainda, porque eu não sei de fato o que ele fez de tudo, eu só tenho esses 3 detalhes. E eu fiz essa viagem com muita vontade de morrer. Eu fiz essa viagem pensando que eu ia falar com a Heloísa que eu não ia voltar. E eu fui, e chegando lá, um pastor que a Heloísa tinha convidado para estar nesse evento, foi em Firminópolis, em Goiás. E ele viu que eu não estava bem, eu não estava legal. E ele perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Eu comecei a chorar muito, eu chorava muito. E ele falou assim: o Marcos te fez alguma coisa? Quando ele falou isso, eu contei para ele o que tinha acontecido na noite anterior. E ele falou: Josi, então nós temos que contar isso para a Heloísa. Eu falei: eu não tenho coragem de contar. Ele falou assim: eu vou te ajudar. E nós, no dia seguinte, né, reunimos no hotel e sentamos com a Heloísa e eu contei. Contei exatamente o que eu lembrava. Na presença do pastor. Na presença do pastor. E ela, a primeira pergunta que ela fez para mim foi: eu não corro risco de pegar AIDS, Josi? E depois disso a gente veio embora, dentro do avião ela falou comigo: Josi, eu tô com você, o Marcos tem que pagar pelo que ele fez, chegar lá a gente vai comunicar aos pastores e nós vamos resolver isso. Você tem uma psicóloga, porque eu não dormia, eu não comia. A partir daí, até hoje eu tomo remédios para dormir. Eu tenho crise de ansiedades assim, enormes. Eu tentei suicídio 3 vezes. Tudo por conta disso, sabe? Deus me livrou de cada... Não era a minha hora, né? Eles brigaram. Eles brigaram depois desse evento? Eles brigaram depois disso? Ele foi pra casa dos pais dele, a gente chegou... Ela deve ter questionado ele, né, em relação a isso. Eu não sei o que de fato ele falou para ela. Hoje, depois, né, que eu vi a reportagem, eu fiquei muito triste em saber que ela falava para todos que era só um beijo. E eu contei detalhes. Isso que eu contei para você é o que eu contei para ela na época. Chorei várias vezes contando para ela novamente o que aconteceu, sem entender, sabe? Eu vi, e a Heloísa só passou de mim. Ela começou a me dar um gelo, como se eu, de fato, fosse culpada pelo que o marido dela fez, entendeu? Eu não sei o que a igreja, eu não sei o que as pessoas falaram com ele, mas hoje com certeza ele deve ter falado. Assim, hoje eu vejo, né, por eu ter 25 anos, igual eu vejo vários questionamentos disso, né? Como é que uma menina de 25 anos não pôs maldade receber um homem casado na sua casa? Gente, eu não tinha, de verdade. Eu fui criada muito, com muita inocência. Hoje a minha filha de 3 anos tem mais maldade do que eu na época, porque eu, com esse trauma, eu tenho medo e receio dos meus filhos passarem isso, eu acabo falando muito pra ela não deixar ninguém tocar nela, pra ela não... Ela é uma menina totalmente área, e eu tô sendo tratada nisso agora. Eu não sei o que o Marcos falou pra Heloísa, mas pela atitude dela, hoje eu vejo que ela acreditou nele, e não em mim. Como fui no médico e eu ainda era virgem, eu acredito que ela achou que ele estava mentindo. Mas foi de você. E, Josiane, o que te motivou a denunciar agora, 14 anos depois, foi o caso da menina de 6 anos? Sim, eu tenho 2 filhas, eu falei, ele não pode sair. Ele é doente. Hoje ele é uma pessoa doente que não parou com ele. Ele não parou com isso. E hoje, olhando, assim, ao meu ver, ele fazia isso, confessava, né, pra Heloísa, e colocava ela como cúmplice também. Eu não sei se ele ameaçava ela ou não. Mas hoje, vendo a atitude assim, dela e do que tem acontecido, não pode isso. Eu não consigo entender o porquê do silêncio dela. A mãe da criança relatou algo muito parecido com o seu relato, que a Heloísa primeiro apoiou ela e disse que ia ficar contra o Marcos, mas depois declinou, é muito parecido. Eu me vi nela. Quando eu vi a reportagem, eu me vi. E quem soube do caso começou a mandar mensagem para mim: Josi, ela fez igualzinho, fez com você. Num primeiro momento te demonstrou apoio e depois ficou do lado do Marcos. Registre aqui nos comentários sua opinião. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.